tua unção e defendendo o meu guardião. Mestre divino, sempre senti teu coração dependente de ti. Fundamento dá-lhe, Senhor, dá-lhe firmeza, virtude e valor e fortaleza, ó meu protetor. Vale profundo, cheio de mar, este mundo a fez divinar. Só tua força pode manter, santo é puro na graça teu ser, sempre seguro, com fé e poder. Saúdo a todos com a paz verdadeira do nosso Salvador Yeshua, que nós conhecemos como Jesus Cristo, aquele que era, que é, que há de vir buscar teu povo. Ele não esqueceu de nós, ele ainda está esperando o povo reconhecer ele, reconhecer o sacrifício dele e saber que aquele amor que foi derramado na cruz do Calvário foi por você, por mim, para nós aprendermos o caminho, a grudar nesse caminho, a viver a nossa vida como se hoje fosse o último dia da nossa vida e nós agarrar a essa salvação, porque hoje pode ser o último dia da minha vida aqui nessa terra, mas pode ser também o céu, porque todos nós nascemos nesse mundo, temos o tempo de chegar nele e temos tempo de partir, e você não sabe, mas Cristo sabe. Por isso que ele é longânimo, por isso que ele é gracioso, porque ele não quer te perder, ele não quer perder eu. Por isso que a palavra muitas das vezes ela é dura, é para conserto. Quando o Senhor fala através de Salomão, castiga teu filho, nem por isso morrerás, castiga teu filho com vara, nem por isso morrerás, mas livrará tua alma do inferno. Isso aí é para amor, para correção, para que ele venha andar no caminho, para ser de acordo com os princípios da palavra. Salomão vai dizer lá em Provérbios 6, 22, guarda
o mandamento do teu pai, a lei da tua mãe, ata perpetuamente no teu coração, pendura no teu pescoço. Quando tu caminhares, vai te guiar. Quando tu deitares, vai cuidar de você. Mas quando você levantar, falará contigo. Por meio dessa palavra, essa palavra tem tanto poder, tanto poder, tanto poder, que por meio dela foi criado todas as coisas. Haja céus, haja terra, haja luz, haja luzeiro, haja o homem, haja mato, haja tudo, natureza, criação, tudo foi criado por meio dessa palavra. Aí você acha que tudo foi criado por meio dessa palavra e você acha que essa palavra não tem o poder de te mudar, de te transformar? Glória a Deus. Então gruda essa palavra no teu coração. Não é a palavra do pregador, esquece eu. Eu não estou falando de mim. Isso aqui não é do meu escrito. Isso aqui é dos profetas, dos homens de Deus que morreram para que essa luz, esse evangelho chegasse até nós. Porque Deus, Ele fez você, meu amado, minha amada, a imagem e semelhança dEle, para você glorificar Ele, exaltar Ele aqui na terra. Olha que maravilha! Um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus gracioso, fazer você, eu, a imagem e semelhança dEle. Olha que amor maravilhoso! Glória a Deus. E nós rejeitando, e nós desprezando, e nós pisando na tua lei, pisando nos teus mandamentos, sendo a imagem e semelhança do inimigo de Deus, sendo a imagem e semelhança do Deus dessa terra, do Deus desse mundo, o príncipe desse mundo. Não foi para isso que você foi criado. Você tem um Senhor, você tem um Deus, você tem uma morada. O próprio Cristo mesmo falou: na casa do meu pai há muita morada. Olha que promessa maravilhosa. Ele provou, ele comprovou. Se não fosse assim, eu teria dito: mas eu vou preparar o lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa. Por enquanto hoje nós contemplamos a tua graça, nós vimos como enigma, como espelho, mas assim como ele é, nós veremos. Toma posse dessa graça. Foi por você que aquele sangue foi derramado. Foi por você que ele foi cuspido. Foi por mim e você, para dar a você a salvação deste mundo. Esse mundo é um teste, é uma preparação para preparar você para o reino dele, não é o reino daqui. Ele mesmo falou: meu reino não é daqui. Eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. A vida com abundância é a eternidade. Nunca mais vai acabar. Nunca mais você terá dores. Nunca mais você terá sofrimento. É essa promessa que você tem que tomar conta, que tem que tomar posse. Aleluia. Se você está investindo neste mundo, meu amado, eu sinto muito, mas vai acabar. Vai acabar. A Escritura diz, Cristo falando: quando você for construir uma torre, primeiramente você não calcula, você não vai examinar se realmente você começou a fazer aquela torre, você vai começar a fazer e terminar até o fim. Assim também é a vida do cristão. Se você realmente quer servir a Deus, meu amado, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: o mundo vai contra você, o príncipe deste mundo vai querer te derrubar, vai querer te humilhar, vai querer tirar você da salvação do céu, da salvação para os céus. Então, primeiramente você tem que preparar. Será que eu estou preparado para me ser crente? Será que eu estou preparado para me ser um servo de Deus, servir a Ele do começo até o fim? Porque não é você aceitar o Evangelho só, não é você aceitar Jesus Cristo, é você perseverar até o fim. Porque a palavra de Deus, ela não é feita de versículo. A palavra de Deus, ela é um mar de graça. Aleluia, Pai. Por isso que Jesus Cristo fala para aqueles que criam nele: todo aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente é meu discípulo. Quer saber quem é o discípulo de Cristo? Aquele que come a palavra de Cristo, fala da palavra de Cristo, vive a palavra de Cristo, morre pela palavra de Cristo. Isso é cristão. Porque está no teu coração. Davi fala: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sou peregrino na terra, Pai, não esconda de mim os teus mandamentos. Revela a maravilha da tua lei.
Nós temos que ter sede igual Davi, quando ele estava com o coração quebrantado, quando ele pediu perdão para o Senhor pelo pecado que ele cometeu. Seja igual ele, não pecas mais. Para de querer comparar. Ah, mas Davi pecou, Deus perdoou assim. Mas não faça o que Davi fez, porque Davi fez muitas vezes, ele não achava que era pecado, porque ele era rei. Hoje não tem desculpa, meu amado. O Espírito Santo de Deus foi derramado. Aquela promessa de Joel 2, que eu derramarei sobre toda a carne no meu espírito, ela foi cumprida. Deus está dentro de você, Deus está entre nós. Por isso que Jesus falou, quando alguém vos disser que Cristo está ali, que Cristo está no deserto, que Cristo está lá numa casa, que Cristo está no templo, não, vai, ele não está lá. Assim como o relâmpago aparece no ocidente e você vê lá no oriente, assim também a vida do Filho do Homem. Paz, meu amado. Porque o reino de Deus, ele está entre nós. O reino de Deus está dentro de nós. Alimenta esse reino. Come essa palavra. Glorifica a Deus que está no céu. Seja santo em toda a sua maneira de viver. Porque Cristo, quando ele veio aqui nessa terra, ele disse para os seus apóstolos: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal dessa terra. Vocês é que vão iluminar o mundo depois da minha partida. Através dele, essa luz chegou até nós. Os apóstolos até hoje estão pregando para nós, porque a palavra está escrita. Nós estamos dando voz para aqueles homens que morreram por causa do Evangelho. Não tem nada nosso aqui. Nós também precisamos desse caminho. Nós não estamos trazendo você para ser guiado por nós, não. Você tem que ser guiado pelo Espírito, porque o Espírito está com você para toda a eternidade. Eu não. Por isso que Judas, não Iscariotes, perguntou para Cristo, ele disse: Senhor, de onde tu há de vir manifestar a nós e não ao mundo? Cristo disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que maravilha, você ser o templo, você ser a morada do Deus vivo. Não é maravilhoso isso? Mas muitos não reconhecem, muitos não tomam posse dessa palavra, muitos não tomam posse dessa verdade, dessa graciosa palavra. Fica incutido muitas vezes com religião, com divisão. Gente, Cristo ele veio para derrubar essa parede de separação que havia entre as religiões. Cristo tirou aquela separação que havia entre Samaria e o judeu. Ele veio para fazer de dois povos um só povo, um só corpo, reunir o corpo dele, um só povo santo. Eu não sou contra, se você vai para o templo, vai, mas alimenta da Escritura. Você ser crente não é só você ser crente lá dentro do templo, não. Seja crente quando você sai dele, seja crente na rua, seja crente quando você chega na tua casa, seja crente quando você está no mato, em qualquer lugar, sozinho, só você e Deus. Seja crente também, toda a sua maneira de viver. Porque se você foi criado à imagem e semelhança dele, então você é como se fosse representando o próprio Deus aqui na terra. E porque Paulo fala que nós somos embaixadores dele. Deus, aleluia. Onde o crente chega, é Deus que está chegando. Ou não é? O anjo, quando apareceu para Moisés lá na sarça, não foi Deus que apareceu lá? Não apareceu o tetragrama? Então, o anjo chegou, representou Deus. Assim também somos nós. Aonde nós chegar, o poder do diabo tem que cair por terra. Porque essa feira aqui não é de homens, essa feira aqui não é do diabo. Essa feira aqui é do nosso Deus, Deus vivo, pertence a Ele. E você também pertence a Ele. Mesmo você, no pecado, você vai comparecer diante dEle. Não adianta. Ninguém foge da ira daquele que prometeu a palavra para nós. Ninguém vai fugir. Então qual é a nossa desculpa? Qual é a nossa desculpa para nós permanecer no pecado? Qual é a nossa desculpa? Que nós somos fracos? Todo ser humano é fraco. Tanto que Paulo fala que todos pecaram, todos estão destituídos, todos estão separados da glória de Deus. Mas quando Cristo veio para nos religar, e religou.
Paulo fala lá em 3:22 de Gálatas que todos foram encerrados debaixo do pecado, para que Deus agora manifestasse a sua justiça através da fé em Jesus Cristo, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Porque não é por nossas obras que nós somos salvos, mas é por meio dela que nós manifestamos a verdadeira fé. Porque a fé sem obra é morta. Quando nós praticamos obras, nós praticamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu vida. E Ele quer dar. Ele deu vida, mas é vida eterna. Vida eterna. Lá em 1 João 2,25, lá fala, aquilo que Ele nos prometeu é isso, vida eterna. Cristo fala, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino de Deus, que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. O reino de Deus não é o reino deste mundo. A terra pertence a Deus. Os governadores estão debaixo do governo de Deus. Mas as trevas, tudo aquilo que aponta para as trevas, não tem nada a ver com o Criador, é o reino deste mundo. Porque nesse mundo nós não temos vida. Nesse mundo nós não podemos curtir como o mundo curte. Nós não podemos viver como o ímpio vive. Nós não podemos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos andar segundo o conselho do ímpio. O nosso prazer tem que ser na lei do Senhor, e nela temos que meditar de dia e de noite, meditando de dia e de noite qual é a brecha que nós vamos achar para nós cair no pecado. Se vier a tentação, a palavra está guardada no teu coração, para você não pecar. Você desvia o foco. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela não foi dada só para pastor, só para padre, só para... Não, foi dada para você. Você também faz parte do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, você é crente, você crê em Yeshua, você crê em Jesus. E se você crê em Jesus, então anda como Ele andou, anda nas pisaduras dEle. Para de estar imitando homens que não têm salvação. Para de falar de Deus e falar do mundo. Aquela imagem e semelhança que Deus fez lá no Éden, aquela imagem o diabo quis apagar do homem, queria tirar do coração do homem a lei, queria tirar do homem aquele desejo, aquele prazer que tinha em meditar na sua palavra. Mas Cristo veio e reacendeu aquela chama. Lá no jardim do Éden, quando o Senhor colocou o homem e a mulher para fora, ali o Senhor colocou o anjo para não deixar ele entrar no paraíso e comer da árvore da vida. Mas aquela árvore da vida agora saiu, e ela agora é o caminho. Yeshua Cristo. Ela é o caminho que nos leva novamente para o Éden, para o paraíso. Porque a cidade de Jerusalém, a Jerusalém celestial, a Jerusalém de cima, ela vai descer adornada para os seus santos. E o Senhor agora vai habitar conosco, o Senhor agora vai andar conosco, o Senhor agora vai ser a luz, o Senhor agora vai ser o nosso sol. Olha que maravilha! Meu Deus, por que esse povo não enxerga isso, gente? Cadê os crentes assembleiando mais ou menos de 2000 anos para trás? Cadê, gente? Cadê aquele povo da Deus e amor, que glorificava Deus nas ruas, que cantava? Ô povo enjoado, cadê aquele povo que perturbava os moradores da terra? Cadê? Apagou. Deixaram a doutrina de Cristo, abandonaram a essência, abandonaram o poder de Deus, porque Deus veio para te revestir de poder, de glória, para que você exaltasse Ele, glorificasse Ele, para que quando as pessoas olhassem para vocês, as pessoas não vissem mais você segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Ainda que nosso homem exterior, ainda que nosso homem carnal se corrompe todo dia, mas o homem interior, o homem de dentro, o homem espiritual se renova a cada dia. A nossa carne pode ter tendência para o pecado, mas não é ela que domina você mais, porque você agora é uma nova criatura, nascida em Cristo Jesus. Você não é mais deste mundo, você agora foi comprado daqui. Você não faz mais parte daqui, você foi enviado para você ser sal, luz deste mundo, ou não? Mas o Senhor tinha prometido, desde as antiguidades: não faça aliança com o povo dessa terra, não faça aliança com eles, porque eles não servem a mim. Não faça aliança com as filhas deles, não faça aliança com seus filhos, porque vocês vão me abandonar, porque vocês vão me deixar, vocês vão servir o Deus deles. Aquela igreja de Atos, ela estava pregando o evangelho, estava sendo jogada nos coliseus, estava sendo presa, e o evangelho sendo pregado, e o nome de Deus sendo proclamado por toda a terra, milagre, prodígios, sinais e maravilhas, pessoas sendo ressuscitadas, pessoas sendo curadas, o demônio saindo daquelas pessoas que eram possuídas, porque o poder de Deus havia em Samaria. A pior desgraça que aconteceu na igreja, a política toda da igreja. A política toda da igreja, e falou: não, agora o evangelho pode ser pregado, e os crentes morreram tudo, esfriaram. Para você ter uma ideia e você saber o que eu estou falando, a Assembleia de Deus era uma igreja de Deus, porque eu já fiz parte dela. Aquele povo não cobrava 10% de ninguém, porque cada um contribuía de acordo com o desejo do coração para ajudar os pobres de lá e manter aquele tempo. Sabe o que aconteceu? Política! Entrou no meio. Permitiu que os homens ímpios, que os homens impuros subissem naquele altar que era consagrado a Deus, que agora foi consagrado ao príncipe deste mundo. Desviou o foco. O foco agora não é mais pregar contra o pecado. O foco agora não é mais pregar contra os ladrões. O foco agora é pregar um evangelho light, um evangelho que não transforma. Porque a palavra de Deus, aonde ela chega, o pecado tem que sair. Porque a palavra de Deus, ela fez céus, não vai tirar o pecado de você. Por isso que Salomão fala: guarda no teu coração, pendura no teu pescoço. Quando você caminhar, essa palavra ela vai te guiar. Essa palavra é espiritual, não é letra, é a palavra espiritual, revelada com o Espírito de Deus, escrita não com letras, mas com o dedo de Deus no teu coração. Porque a letra mata. A letra é a interpretação do homem. É por isso que existem várias religiões, por causa da letra, porque não compreenderam o profundo, não compreenderam o segredo do que está escrito. É por isso que os judeus, eles têm 4 interpretações da escritura. 4. Uma delas é o partejo, o segredo, o íntimo. Porque não é você ler, é você comer. É ficar no seu coração para toda a eternidade. E quando vier a tentação, você fala: mas pera, ainda está escrito no meu coração, isso eu não vou fazer. Porque você agora é temente. Você agora é filho e filhas. O Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho, que você é filha. E se você é filho, você também é herdeiro da promessa. Oi, papai. Não olha para a aparência do homem. Ah, aquele lá, coitado, já perdeu a salvação. Não, Deus não vê como você vê. Muitas vezes aquele vai ser salvo e você vai ser condenado. Porque primeiramente, para nós pregar o evangelho para você, Deus teve que consertar nossa casa. Porque o que nós pregamos aqui não é por hipocrisia. O que nós pregamos é o que nós vivemos.
Primeiro nós temos que tirar o arqueiro que estava nos nossos olhos, para nós tentar agora tirar do nosso irmão. E nós estamos tirando do irmão, não é para condenar ele, é para conserto, é para ele saber que existe um Deus vivo, que ele é zeloso da tua palavra. Eu velo para cumprir com a minha palavra. O cumprimento da palavra é que você vai para ele, é que você seja servo dele, é que você seja filho e filha dele. Mas se você não quer, existe uma palavra de condenação. Porque Deus perdoa o tempo da ignorância, mas Ele tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. E se você fazer parte do mundo, você vai ser condenado com o mundo, criatura. É igual o profeta falou: corre para você salvar a tua alma. A redenção da alma é caríssima, mas Cristo pagou por ela preço de sangue, sangue imaculado, para que você seja agora a propriedade dele. Ele te comprou. Nós pertencíamos ao diabo porque nós estávamos no pecado. Nós, por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da desobediência, nós estávamos servindo o diabo deste mundo. Mas ele veio, nos comprou, pagou o preço, e para garantir que ele realmente fez certo, ele deixou o seu céu, o Espírito Santo, e para comprovar, ele deixou escrito: foste comprado por um bom preço. Aleluia. Glória a Deus. Não faça escravo de homens. Glorifica a Deus no teu corpo e no teu espírito, porque eles pertencem a Deus. Não adianta você fugir daquela ira que vai ter no futuro. Se você realmente quer ser salvo, vai para o Filho. Vai para o Filho. Aceita o evangelho dele, aceita a doutrina dele. Aceita andar nas tuas pisaduras. Aceita andar nos teus passos. Aceita seguir aquele exemplo verdadeiro, o homem perfeito, o homem mais santo que pisou nessa terra, Yeshua, Jesus Cristo. Então, para de falar que você ama Deus e não guarda a palavra de Deus. Para de blasfemar. Se você ama Deus, você guarda a palavra dele. E se você guarda a palavra dele, você não tem prazer no pecado, porque a palavra limpa nós do pecado. Louvado seja o nome do nosso Salvador, nosso Criador. Então, toma posse dessa palavra. Seja sábio. Salva sua alma. Você é propriedade dele. Você nasceu com um propósito. Você não está aqui do nada. Você não está andando aqui como se fosse um peregrino nessa terra. Não, não é só isso não. Se você é peregrino, você tem um propósito. Você veio aqui para trazer a luz, para refletir a luz do Evangelho. Nós não temos que seguir o nosso coração. O nosso coração é enganoso. O que nós temos que seguir é o Espírito de Deus, por meio da palavra. Nós não podemos sair por meio da palavra, porque a palavra é que fez os céus e a terra, e é por meio dela que nós hoje conhecemos essa verdade. Essa verdade, ela já foi manifesta. A fé é a própria pessoa de Yeshua sendo manifestada dentro do homem. Nós somos a extensão do corpo de Cristo em geração. Igreja, corpo, povo salvo, povo santo, povo íntegro.
É isso que nós temos que tomar posse. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a extensão desse corpo. Nós fazemos parte desse corpo. Quem quiser ser salvo tem que fazer parte daquela igreja de Atos 2 e Atos 4. Porque foi lá que começou a promessa. Foi de lá que foi dirigida a palavra por todos os confins da terra. Foi de lá que aqueles homens receberam aquela promessa de Joel 2, e através dessa promessa o poder de Deus desceu lá. Então siga aquela igreja. Uma igreja que não tinha placa, que não tinha endereço, que não tinha CNPJ, porque não arrecadava dinheiro, que não era empresa. Uma igreja de homens vivos, de homens retos, de homens que guardavam a palavra, de homens que tinham prazer na palavra, de homens que viviam a palavra, de homens que morreram pela palavra. Segue aquela igreja. Atos 2 e Atos 4. Aquela é a verdadeira igreja. Uma igreja que reunia nas casas. Uma igreja que não formou nenhuma empresa. Uma igreja que não criou nenhuma divisão. Porque Paulo fala, eu estou vendo, Coríntios, que no meio de vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cristo está dividido. Foi Paulo que morreu por vocês? Foi eu? Foi Cefas? Foi Cristo? Tem que ser de Cristo. O corpo de Cristo não está dividido. Oi, papai. O corpo de Cristo não é definido por placas. Porque essas placas vão ficar nessa terra. O corpo de Cristo é definido pelos santos que habitam neste mundo, que são a luz desse mundo, que não se contaminam com esse mundo, que ajudam os necessitados, que tem prazer na palavra do Senhor, que lê ela, que medita, come, bebe dessa água, dessa fonte verdadeira. Por isso que nós temos que ficar focadinho aqui, ó. Yeshua HaMashiach, Yeshua o Mestre, o Rabi, desceu nessa terra, santo, imaculado. Através dele, a palavra foi pregada em todos os confins da terra. A palavra está na tua casa, você tem Bíblia, você tem Escritura, não tem desculpa. Eu não conheço Deus. Conhece sim, Ele revelou para você. Ele se revelou para você de várias maneiras. Você que não quis, você que rejeitou. Toda vez que você vai fazer o mal, o Espírito de Deus fala, não faça. É o Espírito de Deus que está fazendo isso. Você sabe, você conhece, mas você não quer mudar. Você não quer céus, você quer terra. Você não quer investir nos céus, você quer investir nesse mundo. Você quer comprar, quer vender, quer prosperar. E Cristo fala, não ajuntei tesouro na terra. Yeshua HaMashiach fala, não ajuntei tesouro na terra. E você fala, eu vou juntar. O problema não é você ter dinheiro. O problema é que você vai ser apegado a Ele. O problema é que você vai abandonar o nosso Criador. Você vai abandonar o nosso Messias por causa do dinheiro. Somos servos. Somos servas. Somos filhos. O Espírito testifica com você, com o teu Espírito, que você é filho, que você faz parte dos céus, que você é cidadão do céu, que a nossa morada é do céu. É de lá que vai vir o nosso socorro, é de lá que vai vir a nossa morada, é de lá que vai vir a nossa habitação. Jerusalém celestial. O irmão que mora no interior, né, irmão? Cadê aquele povo barulhento? Eu sou saudade daquele povo que amava a palavra de Deus, aquele povo que visitava os irmãos, ia lá, ficava noite de vigília, exaltando o nome de Yeshua, falando da graça, do amor, visitando os necessitados, ajudando os pobres. Homens verdadeiros, pastores que trabalhavam nas roças,
Quando pregou o evangelho não cobrava nem um centavo, porque ele sabia que se fosse cobrar, não tinha dinheiro no mundo que pagava o evangelho. Aleluia, papai. Verdade. Essa palavra que está na tua casa, essa daqui é Yeshua. Esse verbo aqui é Yeshua que você rejeitou, está rejeitando. Esse aqui é Yeshua. Esse verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, voltou de novo a ser palavra, Yeshua. Por isso que Salomão recebeu uma das maiores sabedorias. Salomão, ele era um homem tão sábio que Deus deu para ele a sabedoria vinda do alto. Só que ele não deu ouvido para a palavra, porque muitas vezes a sabedoria coloca o homem soberbo. Não deu ouvido para a palavra, desviou e fez aliança com todas, praticamente quase todas as mulheres dessa terra. Fez aliança com 1000 mulheres. Essas mulheres aproveitou a velhice deles, fez ele desviar do caminho, fez ele desviar do Deus vivo, levando ele após outros deuses. Salomão, ele ajudou a destruir todas aquelas abominações que tinha diante de Jerusalém. E Salomão foi um daqueles que, depois que estava permitido, construiu altares em Jerusalém, em Samaria, para os deuses dessa terra, os deuses deste mundo. Verdade, Senhor. Aleluia. Desviou do caminho. Por isso que nós não temos que fazer aliança com este mundo. Por isso que nós temos que fazer aliança com política, porque político já está corrompido. Político honesto não fica em bancada, não fica em congresso, porque ele expulsa de lá. Por isso que nós não temos que escolher partido. Por isso que nós não temos que escolher lado A, lado B, direita ou esquerda. O nosso alvo é alto, é céus, é cima. Por isso que o Senhor falou para Josué: Josué, vai com esse povo, agora você não vai desviar nem para a esquerda e nem para a direita, porque o alvo é céus. Paulo fala: a nossa pátria é celestial, dos céus. Então os profetas, quando ele veio nessa terra, o Senhor Jesus Cristo vai contar uma parábola. Ele diz que um senhor da vinha foi lá, secou a vinha e arredou aquela vinha. E depois ele foi cobrar daquele homem que ele rendou ela, para ver se realmente ela estava produzindo fruto. Para ser mais específico, o Senhor pegou o povo dele, o povo de Israel, colocou na mão dos pastores de antigamente, dos sacerdotes, na mão dos escribas, daqueles homens sábios, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos reis, para que aquele povo guiasse o povo de Deus no caminho verdadeiro. E o Senhor agora, através dos profetas, veio exigir fruto do povo. Se o povo estava produzindo fruto, mataram. E foi enviando profetas, Isaías, Jeremias, Amós, e foi enviando, e matando. Aí o Senhor da vinha, que é o próprio Criador, o Pai Celestial, falou: não, vou enviar meu filho. Eles vão saber que meu filho, ele é herdeiro, não vai matar ele. Enviou, mataram. Maravilha, Senhor. Aleluia. E a Escritura fala que o Senhor, que aquele homem que rendou a vinha, foi lá e destruiu todos os moradores de lá. É assim que o Criador também vai fazer aquele que rejeita Jesus, que rejeita Yeshua. Rejeitou Yeshua, aí Deus permanece. Foi para isso que Yeshua veio aqui. Foi para isso que Jesus Cristo, como nós conhecemos, veio aqui. Para nos livrar da ira do Pai. Para nos levar para o Pai, porque Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram maná que não foi dado por Moisés, foi do vosso Deus. Mas eu sou esse pão que desceu do céu, para que tenha vida e vida com abundância. E Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra, Ele é a lei, Ele é a justiça, Ele é a correção. Se está rejeitando Jesus, está rejeitando a correção de Deus, está rejeitando os preceitos de Deus.
Está rejeitando o amor de Deus. Porque Deus, ele não fez aliança com você, ele fez aliança com o seu filho. Por isso que nós temos que estar nos prostrando diante dele. Porque se Deus olhar para você, meu amado, escuta o que eu vou falar. Se Deus olhar para você e Deus não vê o sangue do teu filho em você, vai acontecer igual lá no Egito, quando aquele anjo da morte passou e viu o sangue nos umbrais. Nenhum daqueles lá foram mortos. Mas quando eles passaram pelo Egito, todos os primogênitos do Egito morreram. Todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Por isso que ele fala, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o que está sendo pregado? O que está sendo pregado nessa vida, gente? Que evangelho é esse que está sendo pregado? Que o povo só quer prosperar, não tem conserto, não tem mudança de caráter. A pessoa entra ímpia e sai ímpia. Porque quer copiar homens, quer imitar homens. Paulo fala que a nossa fé não tem que estar apoiada em homens, mas apoiada em Deus. Então a Escritura Sagrada, ela é o único livro no mundo que relata o Criador com a sua criação, o Pai com os seus filhos. Você quer conhecer o Criador? Escritura. E pede o Espírito Santo para te guiar. O Espírito Santo vai te enviar homens, mas não fica com homens, fica com o Espírito. O Espírito Santo, ele pode usar uma jumenta, mas não fica com a jumenta, fica com o Espírito Santo. O Espírito Santo pode usar um passarinho, pode usar um animal, pode usar uma árvore, mas não fica com a árvore, que essa árvore ela pode morrer. Fica com o Espírito Santo, fica com a palavra. Aleluia! Por isso que toda vez que nós pregamos, a primeira coisa que nós falamos, nós não defendemos partido, nós não defendemos religião, nós defendemos Yeshua, Cristo. Nós defendemos aquela verdade que foi derramada lá em Atos 2 nas casas. Nós defendemos um povo que saía pregando o evangelho em todas as cidades, em todos os confins da terra. Homens que eram presos, homens que eram arrastados, homens que eram mortos, homens que eram humilhados, homens que eram jogados nos coliseus por causa dessa verdade. É essa igreja que eu defendo. Porque infelizmente começaram mesmo na verdade. Toda religião começou na verdade. Eu sou prova disso, porque eu vivi aquela antiguidade. Começaram na verdade. Entrou a política, entrou o dinheiro, entrou a corrupção, desmoronou o império do homem.